seu coração está disparado. Respiração ofegante. Um suor gelado escorre pelo seu corpo e tremores incontroláveis o deixam em uma situação ainda mais desconfortável. Uma terrível falta de ar e pensamentos aterradores invadem a sua mente. Isso faz com que você abandone a sala imediatamente. Tudo o que você precisava fazer era apresentar uma pequena parte do seu trabalho na universidade, mas para seu cérebro isso parecia custar a sua própria vida. E eu vou te explicar o porquê. O fato é, vivemos na sociedade do medo. O Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS de 2022 aponta que 1 em cada 8 pessoas vive com algum transtorno mental e o medo desempenha um papel central em muitos deles, como o transtorno de estresse pós-traumático e as fobias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade globalmente, um aumento significativo nas últimas décadas. No Brasil, aproximadamente 9,3% da população sofre de ansiedade, sendo o país com a maior taxa do mundo. O medo de instabilidade financeira, guerras e crises climáticas também alimenta o crescimento de transtornos relacionados ao medo. Pesquisas indicam que 70% das pessoas em países desenvolvidos têm medo de perder seu emprego devido à automação ou recessões econômicas. Um estudo da Unicef de 2023 revelou que 40% das crianças e adolescentes relatam sentir medo constante em relação ao futuro. O que é o medo? Como surgiu e como podemos superar os efeitos negativos que o medo pode nos causar? Isso é o que vamos abordar logo após a vinheta. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir a sua jornada. O medo é um dos mecanismos mais antigos e fundamentais da sobrevivência. Moldado ao longo de milhões de anos de evolução, ele surgiu como uma resposta adaptativa em nossos ancestrais pré-históricos, permitindo que eles enfrentassem os desafios e ameaças do ambiente hostil em que viviam. Na vida pré-histórica, o medo desempenhava um papel crucial para a sobrevivência. Os primeiros hominídeos enfrentavam predadores, condições climáticas extremas e outros perigos constantes. Diante dessas ameaças, o medo emergiu como uma resposta biológica que preparava o organismo para duas reações principais: lutar ou fugir. Porém, você já deve ter se observado em situações em que não conseguiu expressar uma reação diante um estímulo que produziu o medo. O congelamento diante do medo, conhecido como a resposta de freezing, é uma reação natural e instintiva do organismo a situações de ameaça extrema. Assim como as respostas de lutar ou fugir, o congelamento é parte do repertório de defesa evolutivo que garantiu a sobrevivência de nossos ancestrais. O congelamento ocorre quando o cérebro interpreta que nenhuma das outras respostas é viável. É como se o organismo entrasse em um estado de paralisia estratégica que pode oferecer algumas vantagens. Com o tempo, o medo também evoluiu para incluir ameaças mais abstratas, como o medo de exclusão social ou de fracasso, que, embora não representem de início perigo físico, ainda acionam os mesmos mecanismos fisiológicos. Bom, talvez no mundo moderno não estejamos expostos aos mesmos perigos dos nossos ancestrais. O que dizer dos medos que parecem não terem o mínimo fundamento? No início do vídeo falamos sobre o medo de falar em público, e esse medo pode ser interpretado pelo seu cérebro como uma questão de sobrevivência. A desaprovação e exclusão social têm ligação com questões bem antigas. Quando excluso do grupo, dificilmente o indivíduo sobreviveria. Segundo a análise do comportamento aplicada, o medo de coisas aparentemente absurdas ou irracionais é resultado de processos de aprendizado, como o condicionamento clássico, o condicionamento operante e a generalização de estímulos. Esses processos explicam como associações e experiências podem levar a respostas de medo, mesmo quando o estímulo não representa uma ameaça real.
Olhando a questão de modo mais profundo, o universo está em evolução. A própria consciência está em evolução. O propósito da consciência é conhecer a si mesma através de nós. O medo é um chamado para esse aprofundamento. Os meios ineficazes de afirmação pessoal têm contribuído para perpetuar o medo, porque muitas pessoas buscam validação externa em vez de desenvolver uma compreensão profunda de si mesmas. Redes sociais, status material e a necessidade de aprovação alheia tornam-se substitutos superficiais para o autoconhecimento e o propósito, criando uma sensação constante de insegurança e insuficiência. Essa dependência de fatores externos pode amplificar medos relacionados ao fracasso, rejeição e incertezas. O autoconhecimento é o processo de compreender quem somos, nossos valores, emoções, pontos fortes e limitações. Ele é essencial para superar o medo, porque reduz a dependência de fatores externos, fortalece a resiliência e nos traz clareza. Ter um propósito, um motivo maior que guia as ações e escolhas é uma das formas mais eficazes de superar o medo. Motivação interna, autonomia emocional, direção e significado. É realmente possível eliminar o medo? Não enquanto formos guiados pelo nosso lado animalesco. O medo vai se transformar ao longo do tempo, pois a evolução é um processo dinâmico. O medo será completamente vencido quando todas as ilusões criadas forem reveladas e despertarmos para a nossa verdadeira essência. Somente a busca por autoconhecimento e propósito não elimina o medo, mas o transforma em uma força motivadora. Em vez de paralisar, o medo passa a ser um indicador de áreas que precisam de atenção e crescimento. E este é o propósito do nosso trabalho. Desejamos apresentar as ferramentas do autoconhecimento e afirmação pessoal à nossa audiência. Para isso, estudamos análise do comportamento aplicada, as teorias psicanalíticas, humanistas e filosofia. Tentamos extrair o que achamos ser o mais coerente e desejamos que possa ser de grande utilidade para você. Curta, comente, inscreva-se no canal, porque mais conteúdos incríveis estão a caminho. Até a próxima, visionários!